perversão, o centro, né, da psicanálise. A psicanálise se refere à perversão o tempo todo, se não vejamos. Em 1905, Freud inclui as perversões no rol, né, dos fenômenos psíquicos que ocorrem com todos os seres humanos, né, e essa perversão ela é colocada como atuante, consciente, né, nas pessoas que nós chamamos de perversas, né, que tem a história, né, clássica de considerar, né, como perversões. Tem várias, tem a necrofilia, tem a pedofilia, tem a bestialidade, tem vários tipos de perversão, dezenas, né, de tipos de perversão, e Freud nos mostra que essas características nada lógicas, né, do comportamento do ser humano, né, que obedecem a ditames, né, e a leis completamente insustentáveis do ponto de vista utilitário, lógico, né, elas, digamos assim, são decorrentes de um outro mundo, de uma outra parte da nossa mente, onde os impulsos, né, e a sua descarga constituem a lei de funcionamento mental, e não a sobrevivência ou a ética ou os interesses sociais, né, os interesses da sociedade, né? Então existem interesses outros na mente humana e que a gente precisa conhecer, e é a perversão que nos mostra isso com a sua incongruência, né, e incompetência existencial, antes de tudo. Então, sempre os fenômenos, né, decorrentes da submissão aos ditames da perversão levam a uma situação em que a sobrevivência, né, do ser humano fica altamente prejudicada e imprevisível, né, improvável até, devido à submissão a esses ditames impulsivos que geram as perversões. Mas, por outro lado, todos nós temos a perversão, né, ou no consciente ou no inconsciente. Então, se a pessoa não é perversa conscientemente, ela é perversa inconscientemente, como Freud mostrou para os psicóticos, para os neuróticos e para também as pessoas normais, né? Então, o mesmo material perverso é escondido, por exemplo, da consciência todas as noites quando nós sonhamos, né? E se isso não for realizado, simplesmente a gente não consegue dormir, porque os conteúdos perversos que querem aflorar a consciência, eles seriam capazes de acordar o sonhador e de impedir completamente que ele consiga dormir adequadamente, tá? Então, a perversão é escondida de dia e de noite das pessoas normais, das pessoas neuróticas, das pessoas psicóticas. E as pessoas perversas convivem, né, com essa perversão atuante conscientemente às custas da relação interpessoal com as outras pessoas. Então, a complacência para com a perversão é um pacto, o pacto perverso, né? É a exigência, né, que o perverso faz para se relacionar com outras pessoas, tá? Que, é claro, também são perversas também, né? Todo mundo é perverso, né? Consciente ou inconscientemente. Agora, a proposta do pacto perverso de viabilizar a perversão, o par clássico é o par sadomasoquista, né? Se tem um par exemplar, né, em relação a esse problema, é o sadomasoquismo, o par sadomasoquista. Então, o sádico ele consegue sobreviver e atuar porque o masoquista se alia, né, a ele para viabilizar isso, às custas do desenvolvimento individual e às custas, né, do desenvolvimento social também. Então, isso nós vamos ver profundamente, né? Claro que tem a questão da autenticidade, da naturalidade do fenômeno perverso, alicerçado na descarga pulsional, né, principalmente da pulsão de morte e da pulsão sexual infantil, imatura, né?
Então, esses impulsos imaturos, eles são autênticos, são verdadeiros e são digamos, atuantes desta forma na nossa mente. E nós não podemos ignorá-los ou fazer uma psicanálise sem noção adequada de importância, de valor, né, de cada um desses fenômenos. Tá? Então a perversão é um fenômeno referencial também. Né? A perversão é um paradigma básico descoberto pela psicanálise. Para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui basicamente para dar conta da perversão, né, para a gente conter essa perversão, porque se a gente se submeter a essa subserviência, né, a essa perversão, nós colocamos seriamente em risco a sobrevivência da espécie. Mais ou menos assim, posturas antiéticas, amorais, posturas destrutivas, posturas hipócritas, posturas mentirosas, né, digamos assim, corruptas, né, corrupção, né, essas posturas elas colocam em risco a sobrevivência da nossa espécie, né, porque nós estamos colocando no lugar daquilo que deveria ser uma proteção para a sociedade, para o indivíduo, para a comunidade, né, indivíduos, grupos incompetentes para fazer essa proteção, esse desenvolvimento, esse embasamento no sentido da continuidade, da evolução da espécie humana. Então, estamos aqui, aquela coisa, para que serve a vida? Com certeza, uma das tarefas da nossa vida aqui nesse planeta aqui é dar conta da nossa própria perversão. Tá? Então o doutor aí está dizendo que os neuróticos estão no caminho, os psicóticos estão no caminho, principalmente, né? E se continuarem no caminho, evoluindo, vão um dia se tornarem seres humanos sadios e tal. É exatamente isso que Freud descobriu, é um caminho das pedras, né, que leva à sanidade mental e que a unificação, né, a integração, né, desses caminhos, né, da evolução desses caminhos, principalmente, né, é necessária para que a espécie sobreviva. Você vê a importância da coisa, né? Então, a perversão ela é incompetente para garantir a sobrevivência da espécie. O grande alicerce da perversão é o fato de que aquela coisa criou o movimento pulsional, ele tem que ser descarregado. Então, esse é o grande argumento, na verdade, da perversão para que ela se implantar. Alguns poetas aí falam em alívio imediato, né? Necessidade de alívio imediato. Pois é, então, por causa desta inexorável demanda natural, a perversão se coloca, inclusive, se você olhar bem, como um limite, né, para a capacidade do indivíduo de pertencer a grupos, por exemplo. Né? Falando grupos que tenham interesse em lutar pela sobrevivência da espécie, por exemplo. Né? Então, é preciso que essa perversão esteja muito bem trabalhada, conhecida, e nós temos que fazer esse trabalho aqui de conhecer essa perversão. Foi isso que Freud fez em 1905, o texto, Os Três Ensaios para uma Teoria Sexual, onde as perversões são definitivamente inseridas no contexto da vida normal do ser humano, ou como atuadas conscientemente em patologias, entidades psicopatológicas perversas, né, conscientemente, todas elas às custas do desenvolvimento mental. Então, para que haja perversão, tem que haver uma parada do desenvolvimento mental. E se o mecanismo de defesa for ego distônico, né, em relação a essa perversão, você terá psicose e neurose. E se ele for ego sintônico em relação a essa perversão, você terá perversão propriamente dita, atuada conscientemente. É essa situação existencial que nós estamos vivendo e nós temos que nos posicionar em relação a isso. Não adianta ficar dizendo que fez o que não fez, que não fez o que fez. Então é preciso que as coisas sejam resolvidas. Né? Então, continuaremos ainda falando sobre esse assunto muitas vezes.
daqui por diante.